num mundo como o nosso, em que o instinto ainda prevalece sobre a razão e o sentimento, grande parte das criaturas procura justificativas para a violência íntima, que se reflete naturalmente na violência em sociedade. Albert Einstein, na sua obra Como Vejo o Mundo, disse: a violência fascina os seres moralmente mais fracos. É o que vemos em manifestações que acontecem por todo o mundo, manifestações que têm como base, muitas vezes, direitos e reivindicações justas. Quantas criaturas aproveitam estes momentos para dar vazão aos seus instintos mais baixos, à sua animalidade, a depredações, a violência que termina por aparecer em áreas e setores em que ela deveria estar completamente abolida, como a própria religião e as instituições. Mas isso ainda vai levar muito tempo para desaparecer. Em mundos evoluídos, em que os seres já aprenderam esta lição, a violência não mais existe. Foi completamente superada e substituída pela educação. Não a educação formal, não a instrução meramente, ou o acúmulo de conhecimentos esparsos, mas a educação íntima com base nas realidades espirituais, nas leis universais, que os homens ainda estão distantes de atingir nas suas instituições, na justiça terrena, que, portanto, precisa de aprimoramento com o tempo, com o próprio avanço das coletividades e dos indivíduos. Poderíamos citar diversos autores, diversas obras. Vamos citar novamente uma obra de Divaldo Pereira Franco, desta vez pelo espírito ignotus. A obra é Panoramas da Vida, também publicado pela Leal, Livraria Espírita Alvorada, editora. O ódio é força que só se extingue quando vitima quem o gera. Quando lançamos um sentimento negativo, quando alimentamos o ódio, temos prazer mórbido nisso e jogamos para fora, para o mundo, em direção a uma pessoa ou ao que quer que seja, não raciocinamos que ele vai voltar. Não é Deus que está castigando. É um processo natural de educação que precisamos entender para poder controlar a si mesmo, raciocinar antes de agir por impulso. O ódio que lançamos ao mundo vai voltar matematicamente de volta para nós. Como as comunidades, os povos, as nações, os grupos que fazem o mesmo, terão o mesmo destino. A fatalidade da justiça divina, das leis espirituais, que funcionam de maneira perfeita. Nós somos seres racionais, nós já temos noção do que estamos fazendo aqui na Terra. Muitos não têm o conhecimento, porque não estudaram, dos princípios espirituais, mas têm no fundo da consciência a noção do certo e do errado. Age errado porque quer. Então, aquilo terá uma consequência natural. Muitos, mesmo quando o ricochete volta, ao invés de aceitarem
a instrução e a educação, se revoltam ainda mais, preferem se revoltar ainda mais. E então, de novo, fazem o mesmo. Continuam gerando mais atitudes de ódio, de intolerância, de guerra, de desrespeito, etc. E é claro que a lei, por ser infalível, vai devolver tudo novamente. Muitas vezes, com uma intensidade maior, de acordo com a revolta, a rebeldia que aquela criatura preferiu desenvolver. Até que uma hora fica insuportável. Pode demorar muito tempo, muito, mas muito tempo mesmo. Deus não tem pressa. Mas uma hora a criatura vai aprender. Uma hora todos nós vamos atingir a evolução maior quando estaremos distantes e livres de tudo isso. Mas o caminho não precisaria ser tão longo. No meio está o livre-arbítrio, que precisa ser instruído e educado pela razão. Quando estamos atravessando um problema muito complicado, longo, a aceitação resolve muita coisa. A aceitação, que não significa passividade, nem acomodação. A aceitação construtiva, que reflete um entendimento mais profundo a respeito das causas deste problema e a respeito das verdadeiras soluções, antecipa muitas horas felizes que teremos no futuro, quando já não estivermos mais presos a essa dificuldade do momento. Que você pode achar que não tem solução, mas que tem e terá, talvez não do jeito que você imagina ou gostaria, mas de acordo com a solução completa daquele quadro de dificuldades, e que está atrelado naturalmente às suas verdadeiras origens e aos seus objetivos, que sempre significam a nossa transformação para o bem, o abandono do passado e de certa mentalidade que nos paralisava no processo evolutivo. Pense um pouco mais a respeito disso. A aceitação desarticula as justificativas do ego para ir no foco da solução. A aceitação nasce com a morte do ego e do egoísmo, porque compreende, porque trabalha para a solução, porque não se precipita e nem se ilude, sabendo que tudo é um processo de dentro para fora, assim como foi na origem do problema. Pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, a aceitação amplia-se, tendo como base o conhecimento, porque ali, então, a plataforma será firme e segura. Veja bem que a não aceitação tem uma outra base, que é o orgulho, a prepotência e a má vontade, a preguiça e, assim, neste caso sim, a acomodação, que não quer trabalhar e que prefere ficar do jeito que está, para jogar para fora tudo aquilo que não consegue resolver por dentro, porque não quer trabalhar. Então veja que enquanto a gente procurar se justificar, não teremos saída. Essa fase, por mais longa que seja, da nossa prepotência e do nosso orgulho, vai passar necessariamente, mas ela pode ser reduzida com uma ponta
de humildade, pelo menos uma ponta de humildade que ainda não temos, que precisamos trabalhar por ela. O que não significa falsificação. Aqueles que já têm naturalmente a humildade conquistaram. Provavelmente se desviaram de muitos obstáculos justamente porque aceitaram muita coisa de maneira construtiva, não de maneira submissa, no pior sentido da palavra, mas de maneira construtiva, de maneira talvez até intuitiva, entendendo que somos todos iguais, que Deus não concede privilégios, que Deus nos ama de maneira igualitária. Vamos trabalhar com mais afinco, com mais energia e com mais consciência para a superação das dificuldades a partir do nosso íntimo. Saber e mudar. A serenidade daquele que trabalha sem pressa, mas também sem acomodação, com o aproveitamento do tempo, com energia. Experimente aceitar. E você vai ver que o percurso deste problema poderá ser interceptado e reduzido. Haverá uma harmonização da nossa inteligência, um apuro da nossa percepção e, portanto, uma clareza maior a respeito do que fazer, para que lado seguir e que meios utilizar para resolver o problema sem colocar a sujeira embaixo do tapete. Entender e aceitar, trabalhar e transformar, saber e mudar.